Olha, o material que a gente vai explorar hoje é algo que de cara pode assustar um pouco. É uma bibliografia daquelas bem densas, sabe? Acadêmica mesmo. Ela cobre quase um século de escritores judeu-argentinos, de 1900 até 1987. É isso mesmo. Quando a gente bate o olho, o que se vê é, bom, uma lista. Uma lista gigante de nomes, títulos e números. Parece coisa de especialista, né? Aqueles documentos cheios de códigos que ninguém entende, que ficam guardados em alguma prateleira de biblioteca acumulando pó. Só que, e se a gente olhasse para isso de um jeito totalmente diferente? E se isso não for só uma lista? Pensa comigo. E se for, na verdade, um mapa? Um mapa detalhado que leva ao mundo inteiro, um universo cultural riquíssimo que está ali, escondido, só esperando para ser descoberto. Então, vamos nessa. Para começar a explorar esse mundo, a gente precisa, antes de mais nada, aprender a ler o mapa, certo? Precisamos de uma chave, uma legenda, para decifrar o que cada linha, cada nome nesse arquivo realmente significa. E o melhor jeito de fazer isso, de aprender a ler esse mapa, é pegando uma lupa e olhando bem de perto. A gente vai dar um zoom em um único pontinho, uma única entrada, para ver a história que está escondida ali por trás daquela letrinha miúda. E o nome que a gente escolheu é o de Alejandra Pizarnik. Olha, ela foi uma das vozes mais incríveis da literatura argentina. A entrada dela nesse arquivo, à primeira vista, parece bem simples, bem seca, mas na verdade é um portal. E aí, quando a gente decodifica, a mágica acontece. Aquela linha fria, de repente, vira uma pessoa. A gente descobre que ela foi Alejandra Flora Pizarnik. Vê os reconhecimentos que ela teve, e não foram poucos, hein? Bolsa Guggenheim, Bolsa Fulbright. A gente vê os títulos das obras dela, obras que se tornaram clássicos, e os gêneros que ela dominava. Aquela simples lista ganha vida e começa a nos contar a história de uma carreira, de uma vida. Ok, agora que a gente já entendeu como ler um ponto do mapa, vamos fazer o contrário. Vamos dar um zoom out, afastar a câmera. Porque agora é hora de entender o tamanho, a escala absurda desse universo literário. 87. É o primeiro número que choca. São 87 anos de história. Pensa bem, é quase um século inteiro de produção cultural, sem parar. Um período que pegou de tudo, as grandes ondas de imigração, a busca por uma nova identidade, os anos mais turbulentos da política argentina, tá tudo aí dentro. E se 87 anos já parece muito, se prepara para esse número aqui. Mais de 9.000. 9.000! Não são 9.000 páginas, são 9.000 entradas. Cada uma delas é um livro, um artigo, uma crítica. É uma verdadeira galáxia de ideias, de criatividade. Essa linha do tempo aqui deixa isso bem claro, né? A gente começa lá em 1900, na virada do século, um momento chave na formação de novas identidades, e vai até 1987, já no finzinho do século, bem perto da volta da democracia na Argentina. Todo esse caminho, com as esperanças, os traumas, as revoluções, tudo isso está documentado aqui. Beleza, agora que a gente já tem uma ideia da dimensão da coisa, vamos fazer uma viagem. Um tour pelas principais regiões desse nosso mapa. Vamos ver a variedade de gêneros que formam essa paisagem literária. Nossa primeira parada, narrativa. É aqui que moram os contadores de histórias, os romances, os contos, a ficção que deu forma a tantas visões de mundo. E olha só a variedade. Temos um Marcos Ribach que mergulha de cabeça na política com uma obra como La Revolución es un sueño eterno. Do outro lado, uma Alice Steinberg que nos leva para uma viagem mais interior em Músicos e Relojeros. E ainda tem o César Tiempo, que nos aproxima do calor da família em Mi Tío, Scholemalejen e outros parientes. Percebe? Cada título aqui é uma janela para uma faceta diferente da experiência argentina. Seguindo viagem no nosso mapa, a gente chega na região da poesia. Aqui o jogo é outro. É a terra dos versos, onde a linguagem é levada ao limite, de uma forma muito mais intensa, muito mais pessoal. O arquivo revela vozes como Matilde Albaçuan, Leon S. Pérez, Alberto Spumberg, e o trabalho deles mostra que a poesia nesse universo ia de tudo um pouco. Podia ser uma busca super lírica pela identidade, mas também podia ser um grito político, bem direto. Refletia toda a complexidade que era ser judeu e argentino naquela época.
Continuando a jornada, luzes, palco, ação. Chegamos ao teatro, um lugar que sempre foi essencial para o diálogo, para a experimentação, para colocar o dedo na ferida. E essa bibliografia registra quem levou essas histórias para os palcos. Olha só, Jana Hasnovic, que foi super prolífica, com 14 peças que quebraram um monte de regras. Ricardo Talesnik, que com o La Fiaca conseguiu capturar o espírito de uma geração inteira. E Bernardo Verbitsky, que foi lá e dissecou a intimidade dos relacionamentos em peças como Una Pareja. Para fechar nosso tour, chegamos na região do ensaio. Aqui é o território das ideias, da reflexão, da crítica. É onde a própria cultura se senta para ser analisada. E é aqui que a gente vê a profundidade intelectual dessa comunidade. Tem gente como Saul Sosnowski, que foi investigar as conexões místicas na obra de Borges. O Alberto Paucos, que se propôs a destrinchar o que é ser um gênio. E o mais legal é que esses ensaios não eram só papo de acadêmico, não. Eles criaram pontes. Pontes importantes entre as questões específicas da cultura judaica e as grandes perguntas do pensamento universal. Bom, depois de passear por esse mapa todo, fica uma pergunta no ar, né? Qual é o significado real de um trabalho gigantesco como esse? O que esse mapa representa no fim das contas? Acho que a resposta é que um documento como esse nos obriga a mudar nossa ideia do que é uma bibliografia. É muito mais que uma lista de livros para consulta acadêmica. Vira um ato de preservação. É quase um monumento feito de papel, um testamento de uma comunidade inteira que garante que milhares de vozes, de histórias, não desapareçam com o tempo. Isso tudo leva a gente a uma última reflexão. Porque esse mapa do universo literário judeu-argentino é só um exemplo, certo? Ele faz a gente pensar quantos outros mapas como esse não existem por aí pegando poeira numa estante qualquer. Quantos mundos, quantas vozes, quantas histórias inteiras estão só ali, esperando alguém com curiosidade para aprender a ler o mapa.